3, 2, 1. Fala galera, beleza? Sou o Lucas Oliver e hoje a gente vai fazer aqui uma análise dos tornados no Brasil a partir de uma perspectiva aí da geografia, né? E a gente vai tentar entender esse fenômeno no Brasil, tentar desmistificar, né, a ideia de que não existem tornados no Brasil e mostrar aí consequências futuras, né, da gente estar lidando com esse fenômeno no território brasileiro, sabendo que, né, como a gente pode ver neste mapa aqui atrás, o Brasil ele é o segundo lugar que mais tem tornados no mundo, né, depois dos Estados Unidos, em função aqui do corredor de tornados que se forma no sul do Brasil. Esse mapa aqui, ele é de um artigo publicado aí em 2024 e mostra aqui os registros de tornados de 2018 a 2023. Então a gente tem tornados em todas as regiões do Brasil, na Amazônia, no Nordeste, em Minas Gerais, inclusive, né? Houve um registro aqui próximo a Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Brasília, Mato Grosso, mas a imensa maioria se concentra no sul, e aí a gente vai ter formações de tornados de tipos diferentes. Esses tornados fora da região sul acontecem aí em grandes temporais, né? Mas a dinâmica que forma os tornados no sul do Brasil é diferente, é uma dinâmica aí que é possível de prever que vai acontecer e é uma dinâmica que vai produzir esses tornados. E qual que é ela, né? Vamos rapidamente subir aqui o mapa do América do Sul, né? Mais satélite. Então a gente tem a Amazônia aqui, né? Um local muito quente, com muita umidade e que vai produzir aí muita umidade. A Terra está girando, né? Aqui no sentido oeste-leste. Então acaba que essa umidade que está aí bem concentrada no ar, ela vai tender a vir para o oeste, mas vai encostar na Cordilheira dos Andes, né? E aí, a Cordilheira dos Andes é muito alta, né? Cerca aí de 6.000 metros. Vou mostrar um mapa aqui topográfico da América do Sul para a gente tentar enxergar melhor. Toda a umidade que vai ser produzida aqui, né, na Amazônia vai ficar presa, vai bater aqui na Cordilheira dos Andes, essa área que está em vermelho, né? Que são áreas muito altas, né? Barreira aí de 4.000, 5.000 metros, e vai descer, né, aqui para a região do Paraguai, para o interior do continente sul-americano, que é uma área muito baixa, né, conhecida como Chaco, né, uma área de planícies de inundação, né, que é essa área aqui do Paraguai, do Pantanal, né, que é uma área muito baixa e que vai ter, então, o desvio da umidade, que vai ser carregada num sistema que a gente chama de jato de baixos níveis, né? Ou seja, baixos níveis por quê? Porque ele se desloca em 1.500 metros. E vai, nesse sentido, e eu vou mostrar para vocês agora aqui num mapa de reanálise que eu produzi. Vamos abrir aqui. A gente tem aqui, então, um mapa da circulação dos ventos em 1.500 metros naquele dia, né? Eu vou botar aqui, perdão, a tosse, vou botar aqui para a gente ver o mapa dos ventos e vou botar aqui uma textura, tá? Para a gente ver onde que está ventando mais. Então, a gente teve aqui no dia 7 de novembro, por volta ao longo do dia, você vê que aqui há um grande fluxo, né? Que está mais claro aqui, de vento, ou seja, o vento estava mais forte nessa direção e estava trazendo a umidade que vem da Amazônia, né, aqui para o sul do Brasil. Consequentemente, essa umidade vai fazer o quê? Vai chegar até um limite que foi o quê? Foi, deixa eu mudar aqui para pressão atmosférica e tirar esse mapa de vento aqui. Deixar só setinhas para a gente ver. Então a gente teve no dia 7, né, a gente está tentando ver aqui atrás, vamos ampliar. A gente tem aqui no interior do continente a direção das setinhas aqui, ó, descendo de noroeste para sudeste e vai encontrar uma massa polar subindo. Isso vai gerar uma frente fria que a gente vai conseguir ver com as setinhas aqui ao longo do dia, o movimento delas. A gente tem nesse mapa aqui, ó, mais claro, é baixa pressão atmosférica, ou seja, havia uma baixa pressão atmosférica bem no interior do continente, né? E aí isso vai gerar uma instabilidade atmosférica, muita possibilidade de chuva. Essa baixa pressão foi se deslocando do Paraguai sobre o sul do Brasil, e a gente tem aqui, a gente pode ver, interessante, que
as setas aqui estão fazendo uma volta, tá? A gente consegue ver aqui um pouco melhor, como se estivesse girando aqui, ou seja, o vento ele estava girando, né, em 1.500 metros de altitude, que é uma altitude muito importante ali nessa formação de tornados, porque a partir dessa altitude a gente tem a nuvem inteira começa a girar, tá? Então a gente tinha essas condições muito fortes no dia 7 de novembro, que é essa imagem que eu estou mostrando para vocês. Além disso, também a gente tinha aí um contraste térmico muito grande, ou seja, a gente tinha aqui no interior do Paraguai, do continente, temperaturas aí acima de 35, 36 graus, norte do Paraná, no dia aqui, né, nessa região toda, e aqui no sul já na massa polar, 15, 16 graus. Então a gente tinha mais de 20 graus de contraste térmico, o que produz ainda mais instabilidade, ou seja, aumenta a chance de grandes temporais. Outro dado importante para a gente analisar é o índice CAP, que é o índice de convectividade, ou seja, vou tirar aqui o mapa aqui. O que significa isso? Vou mostrar aqui para vocês. Ó. Nessa região vai começar a aparecer um centro aqui marrom. Esse centro aqui indica altíssima convectividade na atmosfera. Significa que o ar está subindo com uma velocidade muito alta e está carregando muita umidade. E essa velocidade de ascensão do ar produziu as grandes nuvens que se deslocaram aqui sobre, né, você vê o índice CAP aqui, a cidade de Rio Bonito do Iguaçu, que foi atingida pelo tornado, aí, um tornado que mais devastou. Estava logo aqui, isso aqui era por volta de 3 da tarde, 4 da tarde, que vai migrando essa área de convectividade. Ou seja, a frente de avanço da chuva, né, foi adentrando aí para a região do sudoeste do Paraná, onde aconteceu os tornados principais aí da sexta-feira do dia 7. Outra coisa importante, né, o vento em 250 kPa, ou seja, o vento no alto da atmosfera tem que estar bastante forte, e ele estava, a gente vê essas setas aqui, setas grandes, tá? Indicando aí forte velocidade do jato subtropical de alta altitude, né? O jato subtropical de altas altitudes, que é importante aí para quê? Porque em 10 mil metros de altitude você tem ventos muito rápidos. Então você teve ventos vindo da Amazônia, né, por aqui, e ventos vindo da Antártida, né, do sul do continente, com a massa polar. Esses ventos encostam e começaram a girar, né? A gente vê aqui no 850 HPA a umidade também que eu queria mostrar para vocês e os ventos. Então nesse mapa de umidade a gente vê uma grande umidade concentrada aqui sobre o sul do Brasil. E aqui, por exemplo, por volta das 4 horas da tarde, na sexta-feira, você tinha muita convectividade, muita umidade em 1.500 metros também. Por que eu estou falando 1.500 metros? Porque ali é a base da nuvem. Então você tinha muita convectividade, ou seja, o ar subia muito, você tinha muita umidade e você tinha o vento fazendo a nuvem girar. Né? Basicamente porque você está vendo aqui, o centro de baixa pressão estava produzindo essa rotação dos ventos no sentido horário, que é o sentido da circulação de baixa pressão no hemisfério sul. Então você tinha as condições ali muito grandes para a formação das fortes tempestades e dos tornados. A gente teve também, observando um pouco aqui agora, vamos usar imagem do dia, né? Como que no dia foi essa situação. A gente tem aqui, vou botar o play. Então você tinha na manhã do dia 7, vamos aqui, sobre o sul do Brasil, um sistema de baixa pressão, como eu mostrei lá, ele estava se formando toda essa área aqui do oceano, do interior do continente. No oceano, aqui é importante ver, tinha passado um ciclone dias antes, né? Vou voltar mais uns dias aqui. Esse ciclone, no dia 6, estava aqui no oceano, e no dia 7 ele está bem formado aqui, formando, opa, tá atrás de mim aqui, formando esse caracol, né? Então a gente teve, esse caracol aqui formado. Esse caracol ajudou aí também na instabilidade, também lançando umidade sobre o seu continente. Então a gente tem, e aqui eu quero que vocês percebam uma coisa muito interessante sobre os jatos de baixos níveis vindo da Amazônia. A gente vai ter ao longo do dia a formação de nuvens.
nessa altitude. Então você começa a ver. Então vamos lá, vamos chegar mais próximo aqui. Você está vendo aqui um corredor de nuvens vindo da Amazônia, esse tanto de nuvenzinha, né? E aqui você formam linhas retas, tá? Vocês podem ver aqui, ó, né, em linhas retas, praticamente. Você tem várias linhas aqui, e aí elas vão seguindo até encontrar aqui esse bolo de nuvem que já estava formado, e aqui já está, era meio-dia, já tinha um sistema de né, sistema grande aí de convectividade, já tem muitas nuvens, e aí a gente vai ter ao longo do dia, a gente pode ver, vamos deixar aqui num zoom que dê para perceber, como que ao longo do dia essas nuvens vão descendo da Amazônia, elas vão começar vindo para cá. Eu estou falando que está descendo, né, mas a gente está percebendo que é o transporte de umidade, e as nuvens estão indicando isso para a gente. Né? Vou dar um pouco mais de zoom, e vou deixar... Oxe, voltei errado aqui, atualizou. Vamos lá, vamos carregar isso, dia 5, 6, 7. Vamos lá, 3 horas da tarde do dia 7. Então você está vendo aqui, ó, que esse sistema está cada vez maior. Vamos voltar lá de manhã. Né? Vou mostrar de hora em hora. Ele vai avançando, ele vai aumentando. Vai chegar a 4 horas da tarde. Aqui começa o momento lá, auge da convectividade em toda essa região. Você já tem uma linha de estabilidade formada aqui. Né? A gente pode ver pelos topos das cumulonimbus, desde aqui do Rio Grande do Sul, chegando até aqui ao Santa Catarina e Paraná. Vou desenhar aqui para vocês. A gente tem toda essa linha de estabilidade que percorre aí 600 quilômetros. Então toda essa área vai ter temporais. Só que, lembrando, a frente fria estava subindo daqui para cá, e aqui a gente tem umidade descendo, e aquele contraste térmico enorme que eu mostrei de 20 graus entre esta região aqui e essa região aqui. O que vai acontecer então? A cidade de Rio Bonito do Iguaçu, eu vou dar o zoom aqui, só para a gente... Vamos voltar de manhã, mais cedo um pouco. A cidade de São Bonito do Iguaçu, deixa eu botar as cidades aqui. Está aqui, ó, perto de Laranjeiras do Sul, Rio Bonito do Iguaçu, a cidade onde vai passar o tornado. Eu vou deixar apontado aqui só para a gente ver o pontinho piscando aqui. Então, 10 horas da manhã, 11 horas da manhã, vou passar aqui mais rápido. Quando dá 3 horas da tarde, então você já tem essa linha gigante formada de instabilidade avançando, e a gente vê aqui, né, como se estivesse injetando combustível, né, ou seja, vapor de água. Não como se estivesse, não, né? Você percebe a linha das nuvens e está entrando muito vapor de água aqui. A gente vai ter então um avanço cada vez mais, né? Percebam aqui que esse vapor de água, quando chega nessa região, ele começa a subir e a formar esses topos de nuvem aqui, tá? Por exemplo, aqui. Se eu voltar uma hora atrás, não, eles começam a aparecer, 3 horas da tarde, e começam a subir. Todo o vapor de água que chega aqui, a frente fria está chegando, e a frente fria vai fazer essa rampa, né? Ou seja, o ar frio mais denso pega o ar quente que está vindo da Amazônia, né? E aí você faz o ar quente subir, ou seja, o ar frio vem por baixo, o ar quente mais leve vai subir. E essa subida que a gente vê nesses topos aqui, né, das nuvens. Vou voltar aqui para a gente acompanhar essa nuvem. Por volta de 4 horas da tarde, então a gente tem esta nuvem aqui. Vamos chegar aqui perto. Essa é a nuvem, a cumulonimbus, tá? E é uma coisa importante, os tornados em geral acontecem exatamente, eles não acontecem, por exemplo, na parte de baixo aqui, da frente fria, ou não, eles acontecem exatamente no contato dos ventos, né? A gente consegue perceber que as nuvens estão fazendo essa curva aqui, ó, né? Estão fazendo uma curva de noroeste para sudeste e depois leste. Elas estão quase que virando aqui. Por quê? Porque o ar aqui de baixo está subindo, né? E aí então o ar está encontrando e girando, né? Quando você faz o pirocóptero, lembra? Você fazia assim, sai girando. É mais ou menos isso que a atmosfera está fazendo. Tem um lado chegando com mais velocidade que o outro e ambos estão girando para cá. Então você está criando vorticidade, né? Que é o que a gente precisa aqui no caso. Então é sempre na frente das massas de ar, né? Da frente fria. Lembrando que frente vem do termo de guerra fronte, ou seja, é onde as massas se encontram, é onde acontece a batalha das massas de ar, uma muito quente e úmida, uma mais fria e seca, levanta, né, a fria levanta a úmida,
e com uma quantidade de umidade absurda vindo da Amazônia nesse dia, um calor absurdo para produzir muita convectividade, né? Temperaturas acima de 36 graus, e a temperatura aqui 15, ou seja, um contraste grande. Esta linha, então, a gente vai observar esta nuvem, ela vai avançar. Rio Bonito do Iguaçu está aqui. Vou marcar novamente com um botãozinho aqui para a gente tentar ver. Vou tentar deixar mais perto. Então, o Rio Bonito do Iguaçu está aqui sobre minha cabeça aqui. E essa é a cúmulos nimbus gigante que está avançando às 4h30. E aqui, ó, é uma coisa interessante de perceber. A gente não consegue perceber ela girando totalmente, porque a gente só tem a imagem a cada 10 minutos. Mas é interessante perceber que às 4h50 a nuvem, o topo dela muito alto, está aqui, tá? Às 5 horas, ela está quase chegando, ela está em esse tamanho aqui. Às 5h10, ela começa a passar, ou a frente dela chega, e aí a gente não consegue saber exatamente onde está o tornado aqui. Mas ele não foi um tornado daqueles bonitinhos, sabe, de filme, que é separado da nuvem, que é o funil que a gente observa separado da nuvem. Ele foi um tornado dentro da nuvem. Ele foi um tornado que é o tornado mais difícil e mais perigoso, porque você não vê ele, né? Ele era basicamente a nuvem inteira girando, então você tinha um tornado muito grande, ele tem uma largura muito grande, ele não é um funil concentrado, ele é basicamente a frente da nuvem toda girando, né? Uma supercélula que se formou aqui, porque essa nuvem é muito grande. A gente pode ver, se eu permitir, a área dela aqui. Ela está vindo aqui, aqui. Ela tinha 4.000 km², então uma área gigante, né? Pensar. E ela vai avançar. E o Bonito do Iguaçu está aqui. E aqui é o momento, né? Então é essa parte aqui que está o tornado escondido, né? O monstro aqui, o F4, basicamente, aí, que já é um F3, mas muitos dizem que é um F4. E aí, só para explicar rapidamente, essa escala tem a ver com a velocidade dos ventos, então, mas também tem a ver com a destruição. E aí, como ele destrói Rio Bonito, 90% da cidade, eu não vou mostrar aqui a destruição da cidade, porque eu acho que tornados, o sofrimento das pessoas não é o objetivo deste vídeo, mas eu vou terminar falando um pouco sobre o impacto psicológico dos tornados, um pouco à frente aqui, eu vou falar disso. Agora a gente vai terminar então essa parte climatológica, né? Então você tem essa imensa cúmulos nimbus aqui, ela vai avançar, e aqui Rio Bonito está no meio dela. Seria interessante a gente perceber como que essa nuvem vai passar. Então 6 horas da tarde, ela já passou, então o tornado vai acontecer aqui mais ou menos entre as 5 às 6, né? No final da tarde, mas foi mais ou menos entre 5h40 ali por ali. Então você tem o tornado passando, o topo da nuvem muito alto aqui sobre Rio Bonito do Iguaçu, e você tem então essa tragédia acontecendo. Mas se você observar, a gente teve muitas outras nuvens gigantescas passando no dia também, apesar dessa deu perceber que ela, pelo topo que ela atinge aqui, né, você consegue ver os topos de nuvem, ela é a maior, ela vai chegar aqui com um tamanho muito grande sobre Rio Bonito do Iguaçu. E é interessante perceber, porque é possível prever tornados? Não, não é possível prever o tornado, ele vai acontecer. Mas, nesse sentido, às 4 horas da tarde, a gente começa a ter a formação da nuvem, e às 5 horas, ou seja, 1h30 depois, já tem um tornado. Então, é muito rápido. Mas a gente consegue perceber claramente que a região que mais forma tornados é na frente das frentes frias, ou seja, nesta área. Então a gente tem isso acontecendo. E essa nuvem gigante aconteceu aqui. Você vê outras, mas o principal lugar que vai acontecer é aqui. E isso vai acontecer durante a noite, vai aparecendo grandes tempestades e a formação do ciclone extratropical ao longo do próximo dia, aí, que trouxe chuvas depois até para Belo Horizonte. Então a gente consegue ver. E eu vou deixar o play aqui para ver se a gente consegue captar essa imagem ao longo do dia todo. No dia 7 de novembro, né? Para carregar aqui para a gente ver a animação, né, tudo isso aqui acontecendo. Mas antes, só mostrar então no Google, agora uma parte mais da geografia física, da geografia, diríamos assim, como que a geografia pode interpretar esse fenômeno à luz da sua metodologia de análise do espaço, né? E aí a geografia do clima, que é a área que eu estudo no meu doutorado, e aí só uma coisa interessante, porque eu comecei meu doutorado pensando em tornados aqui em região metropolitana de Belo Horizonte,
Sendo que eles ocorrem, né, basicamente, nesta área aqui, do interior do continente, né? Não acontecem aqui. Eu queria ver se havia uma possibilidade da jatos de baixo nível serem desviados e o jato de subtropical de altas altitudes, né, de altos níveis, passando aqui, poderia causar tornados, mas acabou que minha pesquisa mudou um pouco de área. Mas então eu estudei bastante a formação de tornados e a geografia do clima, que é a proposta metodológica. Deixa eu redar para cá, porque tá saindo aqui, ó, meu fundo verde. Pera aí, ó. Aí, agora sim. A geografia do clima, que é a que tem embasado aí. O que é a geografia do clima, né? É a maneira como a geografia interpreta o clima, né? Colocando ele como parte inerente da sociedade humana, né? Sendo uma criação humana também, ou seja, as consequências do tornado só são consequências porque agora ele aconteceu numa cidade, né? E aí, voltando só nessa imagem aqui, vou pausar, ficou lento agora o computador. Nessa imagem aqui a gente percebe onde acontecem tornados. É importante desmitificar isso de novo, novamente falo isso no vídeo. Ele acontece mais nessa região. Então a gente tem olha o oeste de Santa Catarina, o norte aqui do Rio Grande do Sul, né? Regiões aí com alta densidade de tornados nos últimos aí de 2018 a 2023. Nós não estamos falando de coisas ao longo de um século. Então, a sul do Mato Grosso do Sul, toda essa região aqui, né, como expliquei mais cedo, são regiões muito propícias. E aí, o que acontece nos últimos anos nessa região do Brasil? Por que a gente tem ideia de que não tinha tornado? Primeiro que a gente não tinha muitos registros. A maior parte desses tornados que a gente vê no mapa, eles acontecem em áreas rurais, porque quando a gente pensa assim, a gente que vive em cidades, eu falo isso com meus alunos, é interessante. Vocês acham que tem mais cidade ou mais natureza, mais campo? Todos eles acham que tem mais cidade, porque eles só vivem na cidade, eles nem percebem que tem áreas de campo, mas a maior parte é campo. Então, quando eu venho nessa região toda aqui, eu vou ter algumas cidades, né? Chapecó, São Miguel do Oeste, travou aqui, vamos lá, vamos com paciência que vai. Cascavel, cidades grandes, né? Cidades grandes. Foz do Iguaçu é uma cidade que pode ter tornados. A Serra Gaúcha Norte aqui. A gente tem no mapa topográfico aqui uma coisa importante. Toda essa área, né, você tem aqui uma região muito baixa e aqui as Serras Gaúchas, né, que está mais para cá. Então, toda essa área que acontece tornados, que está nessa parte aqui, ela é uma área... vou botar a tela toda, né? Ela é uma área que está na subida aqui das áreas mais baixas para as serras. Então, é uma área que começa alguns planaltos ali um pouco mais elevados, o que faz com que toda aquela umidade também seja levantada pela altitude. E isso já resfria o ar naturalmente, o que favorece ainda mais a formação de tornados. E aqui, pelo fato de ser uma região que é boa para plantio, a gente tem, então, uma grande ocupação, né, de região agrícola aqui. A região de Rio Bonito do Iguaçu, que fica aqui, essa imagenzinha aqui, é a cidade pequenininha de Rio Bonito do Iguaçu, que tem 14 mil habitantes, né, do interior do Paraná. É uma cidade recente, e aí a gente vai entender um pouco sobre tornados e maneira de lidar com os tornados ali que a gente pode pensar. Laranjeiras do Sul é a cidade principal, e Rio Bonito do Iguaçu pertencia a Laranjeiras do Sul, ou seja, era um distrito de Laranjeiras do Sul até 1992. Então, o Rio Bonito do Iguaçu é um município independente novo. Então, uma cidade pequena, você vê com grande área rural no entorno. Ou seja, a chance de acontecer um tornado aqui é muito grande, mas a chance do tornado atingir o município é pequena. Por quê? Porque a maior área da região não são cidades, né? A gente vê aqui são áreas de agricultura. E também aqui uma reserva, mas que também nos últimos anos começou a ser cada vez mais ocupada. Quando eu falo que nos anos 90, 93, Rio Bonito ganha destaque, cresce, tem a ver também com o quê? Vamos ver como que mudou a ocupação do uso do solo aqui, ou seja, como que essa região foi mudando ao longo dos anos. Então eu tenho o Rio Bonito do Iguaçu. Vamos voltar lá em 1984. Então perceba uma coisa. A gente já tem áreas de plantio.
né? Mas a gente tem muitas áreas ainda que estão de Mata Atlântica, tá? A gente tem aqui Mata Atlântica. No 1985, 86, vamos passando aqui ano a ano, 87, 88, né? Começa a mudar, já começa a ser devastada essa área. 89, opa, vim para 2020, mas tá bom. Deu para perceber, né? Vamos voltar lá de novo, 84. Então a gente tem toda essa área aqui de reserva de Mata Atlântica. Vamos para 1994, 10 anos depois. Você já diminui drasticamente alguns pontos. Mas a gente vai para 2000. Então, toda essa área aqui vai ser desmatada, que já sumiu quase tudo. Vai sobrar só um pedacinho disso aqui hoje. Né? Vamos lá para 2009. Mais áreas desmatadas. E vamos chegar aqui em 2015. Mais áreas desmatadas. Então, toda essa parte aqui já sumiu também. Vou só voltar aqui para a gente voltar lá no ano 2000. Ó. Toda essa área aqui era preservada. Em 2015 já nem existe mais. Por último, 2020, para adiantar aqui a aula, já sumiu grande parte da Mata Atlântica. Ah, isso aí tem a ver com o tornado ter acontecido? Não, não tem. Retirar a floresta não muda as chances de tornado ou não, porque o tornado acontece devido a uma... Só mostrar para vocês novamente, né? Uma questão de mesoescala, né? Meso não, de larga escala, de grande escala. Acontece aqui no movimento da umidade da Amazônia, os Andes, frentes frias. Então, são um sistema climático gigantesco que ocupa o continente inteiro. O continente inteiro promove o encontro dos ventos exatamente sobre esta região do continente. Encontra aqui os planaltos mais elevados. E aí, o que acontecia antigamente? Você tinha mata. Então, como você tinha mata, você tinha menos população. Porque você não tinha pessoas morando nessa área, né? Vamos pegar aqui, ó. O Bonito do Iguaçu está aqui. Você percebe que tudo isso aqui hoje são plantações, mas nos anos 90, né, em 1990, vamos lá, 95, 30 anos atrás, toda essa área aqui era floresta, era mata. Então você não tinha tantas pessoas vivendo aqui. Então você vai ter, agora já, depois de 2020, né, 2025, que nós estamos, toda essa área aqui agora ocupada por pessoas. Então, o que a gente fez, basicamente, enquanto sociedade? Como que a gente pode entender isso a partir de uma perspectiva da geografia? Né? Os tornados sempre existiram. Os tornados sempre estiveram ali. Só que o tornado acontecia no meio da floresta. Né? No meio da mata, ninguém via. Hoje em dia, a maior parte acontece no campo. Infelizmente, essa imensa nuvem que a gente viu, né? Que a gente consegue ver nessa imagem aqui, do dia 7, ela vai passar em cima desta área que antes era floresta e que agora é um município de Rio Bonito do Iguaçu, que tem bem mais gente e, né, a gente viu o que aconteceu. O que a gente poderia pensar, né, sobre isso? Primeiro, a gente deveria, né, ter uma campanha, talvez para a população dali, mas eu acho que o ideal é você mudar as regras de planejamento urbano das cidades, de alguma maneira, né? E instruir as pessoas a construírem abrigos, né, para tornados, que é o que as pessoas dos Estados Unidos fazem lá no corredor de tornados deles. Né? Eles têm porões, abrigos. É claro que é uma parada meio louca pensar nisso, né? Ah, mas qual que acha de um tornado? Bem, ele existe. E a gente viu, eu acho que esse é um momento importante para que isso seja debatido, para que os tornados e o clima extremo no Brasil saiam do mito. Pensando em mito, né? Qual que é o deus principal aí, né? Mensageiro dos guaranis, tupi-guaranis, que ocupavam essa região e grande parte do Brasil, que regiões que possuem cúmulos nimbus, ou seja, grandes nuvens de tempestade. Tupã, que nada mais é que um mensageiro, né? E que através do trovão traz a mensagem, diríamos assim, numa tradução mais livre aí da mitologia tupi-guarani. Ou seja, é lógico que uma entidade que tem um poder supremo de tirar a sua vida, tipo um deus, vai ser visto ali em cúmulos nimbus. Porque essa cúmulos nimbus aqui, infelizmente, ela tirou vidas. E os raios tiram vidas. E a chuva tira vidas. Então, cúmulos nimbus eram entidades respeitadas pelas culturas, né? Com temor, de certa maneira, mas um temor que não tem a ver com um temor católico, não é? O temor da entidade, da força real que ela tinha. Né?
Então, a gente tem uma área da climatologia que trabalha com essa percepção humana e da mitologia em geral. A gente tem maior parte das entidades relacionadas a fenômenos da natureza, né? Vamos esquecer o monoteísmo cristão, que é a base do nosso pensamento, mas pensando na imensa maioria das culturas globais politeístas, as entidades do clima são deuses e deusas. Por isso, né, pelo poder que elas têm aí de tirar vidas. Então a gente tem agora Quedas do Iguaçu, que é uma cidade maior que o Bonito do Iguaçu, e aí é uma questão de sorte, né, geográfica. Poderia ter atingido Laranjeiras do Sul. A nuvem passa muito próximo aqui de Laranjeiras do Sul, a área do tornado, né? Se for pensar, Laranjeiras do Sul está aqui, o Bonito do Iguaçu está aqui, o tornado estava aqui, né? Se você pensar, é uma distância ridícula. Daqui são 15 quilômetros. E aí a gente poderia ter uma tragédia muito maior. Então, assim, se a gente não começar a pensar em fazer com que as pessoas que vivem neste lugar se adaptem às condições de clima extremo, a gente vai simplesmente conviver com pessoas, né, com mortes, com destruições na cidade. Então, por exemplo, as cidades, o material usado tem que ser reforçado, né? Estou pensando dentro de uma perspectiva, gente, de mitigação dos problemas, né? Que é uma perspectiva aí de evitar. Ou seja, a gente tem que reforçar todos os materiais, reforçar telhados, criar áreas de fuga, porque a gente tem uma parada assim, qual que é o problema do tornado? Nenhum, o problema é a gente estar na frente onde ele passa, né? E aí agora a gente tem muito mais gente morando numa área que tem tornados. Então todo mundo que mora nessa região aqui do Brasil, né, ela deve saber que ela vive num corredor de tornados. Ela deve ser instruída nas escolas desde criança o que fazer em caso de tornados. Os avisos da Defesa Civil têm que ser levados a sério, porque o tornado não é uma coisa que você prevê com facilidade. Então não dá para falar assim, vai ter um tornado. O tornado pode se formar exatamente em cima de você. Pode não estar tendo tornado ainda. Então, assim, é pensar como que a gente vai lidar com esses fenômenos, né, dentro de uma perspectiva de aquecimento global dos oceanos, principalmente, que você tem muito mais umidade sendo colocada no sistema climático, né, sistema atmosférico. Então a gente pensa que uma região que devastou as matas e foi ocupada com a agricultura, então você tem muito mais pessoas morando nessa região. Você traz então um comércio para essa região depende muito aí dos agricultores para crescer, as cidades, né, daqui são cidades que os agricultores levam para as feiras e as cidades vão vender aí material, fertilizante, né, uma economia aí do campo. Então você tem um crescimento dessa economia do campo, redução de áreas de mata, então onde antes o tornado acontecia agora é uma cidade ou uma plantação, e antes era só floresta. E aí a gente tem então toda uma situação para se pensar no Brasil, levando em consideração que a gente é o segundo maior corredor de tornados do mundo, tá bom? Então acho que esta aula foi para pensar os tornados no Brasil, foi para pensar políticas públicas, talvez, né, de como resolver, e foi para desmistificar a ideia de que não existe tornado no Brasil, só porque você nunca viu um ou porque não tinha câmera antigamente. Mas os nativos daqui já nos alertavam em suas divindades para respeitarmos o clima extremo e severo que acontece nesta região do Brasil e do mundo. Beleza, gente? Então espero aí, com esta aula de geografia, ter ajudado a gente a pensar o que aconteceu no Sul e, né, muito grave, gravíssimo, o impacto psicológico de quem é atingido por um tornado é algo inimaginável e precisa ser tratado, porque da hora para outra, tudo que você tem ao seu lado assumir não é fácil de lidar. Isso é outra questão importante. Beleza? Um abraço a todos. Compartilhe o vídeo aí para todo mundo ver. Se inscreve aqui no meu canal, Lucas Oliver Geografia. Curte o vídeo, comenta. E em breve eu vou fazer uma live aí também sobre isso. Sobre o clima extremo e o verão no Brasil. Valeu!